Fala pessoal, hoje é quinta-feira, como de costume, venho aqui no Parque Água Mineral em Brasília fazer os meus treinos de natação. Olha que piscina linda, terminei agora o treino, dá para perceber aqui na marca do óculos. Hoje eu quero trazer a minha história, o porquê que eu comecei a maratona. A corrida na minha vida sempre esteve presente, eu sempre corri desde adolescente. Agora maratona, se você me perguntasse há exatos 2 anos, eu ia falar que maratona é uma maluquice. Já atendia corredores, já ajudava muitos aí, corredores, triatletas, mas para mim, naquele momento eu não achava que era uma coisa saudável. Por quê? Eu corria na minha zona de conforto, corria 5, corria 10 quilômetros, corria para espairecer. E eu acho que todo mundo começa a pensar num desafio grandioso dessa maneira com algum despertar, geralmente um desconforto na nossa vida, não só no sentido de dor. Esse desconforto veio há 1 ano e meio, quando eu voltei de Portugal. Eu fui percebendo que minha saúde estava cada vez pior, desregrado, eu estava ganhando peso. E um colega, ele se chama Betinho, é um profissional de educação física, treinador de corrida, ele tinha sido meu paciente por teleconsulta, ele mora em Entre Rio de Minas, e ele já tinha visto que eu corria e ele me convidou para ser aluno dele. E o primeiro ponto dessa história, que eu tinha as minhas resistências, eu corria por prazer. E eu falei, Betinho, não precisa não, eu já corro. Sempre aquelas nossas resistências, talvez você se identifique com isso. A gente sempre acha que não precisa, que não é capaz, que não pode, enfim, cada um vai ter uma resistência. E ele insistiu, e eu sou grato a ele por isso. Até que eu comecei a consultoria online e fui começando a correr num certo desconforto, coisa que eu não conhecia. Fiz alguns testes de 1 quilômetro, testes de 3 quilômetros, comecei a variar os treinos intervalados, treinos um pouquinho mais longos e principalmente regrado. Coloquei os dias na agenda, ia cumprindo. Eu segui com ele por alguns meses e eu já percebi diferença. E o segundo ponto é o benefício que você começa a perceber disso tudo. Então, primeiro, você vai notar uma resistência, como eu tinha. Segundo, você vai precisar do incentivo de algumas pessoas e seguir um método. E terceiro, você vai colher os benefícios. Eu sempre atendi aqui em Brasília pessoas de algumas assessorias. Eu gostava muito de alguns que eu atendia do super time. Eu me identificava com eles, alguns também amigos. E muitos também convidavam para participar lá da assessoria. E eu estava sentindo falta de um social. Eu tinha lido um livro que se chama The Joy of Movement, A Alegria de Movimentar. E esse livro trazia algumas pesquisas falando sobre o benefício do coletivo, do social. E naquele momento eu precisava disso. Isso foi em setembro de 2022. E eu resolvi entrar no super time e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque, além de amigos, eu encontrei pessoas que vibravam na mesma sintonia da corrida, pessoas de vários níveis, iniciantes, super avançados, ultramaratonistas, o Flávio Guimarães, profissional da corrida. E eu fui encontrando ali a minha tribo dentre um grupo grande. Eu fui percebendo pessoas que me conectavam mais, pessoas vividas na corrida. Fiz uma meia maratona, porque antes eu corria 21 quilômetros, mas sem me inscrever em prova, na cabeça de alguém que corre por prazer, para que eu vou pagar uma prova? Para que isso? Mas foi uma experiência interessante porque eu percebi que eu já estava evoluindo. Eu corri ali 2 horas, 21 quilômetros, dando uma volta no parque, e eu fiz em 1 hora e 38. E eu fui percebendo a evolução, isso vai motivando. Até que na virada do ano ali, em 2023, 22, 23, eu resolvi fazer a inscrição para a Maratona de Viena. E foi muito interessante porque nesse momento eu percebi que eu precisava, de fato, seguir um método. Então, se você deseja uma maratona, que você consiga vencer as suas resistências, talvez você vai precisar do incentivo de alguém, você vai precisar começar, você vai ter que perceber os benefícios, você vai ter que seguir um método. E por último, eu fui seguindo, consegui cumprir, e também uma recomendação que eu posso dar para vocês é que vá sem
grandes exigências, sem grandes expectativas de tempo, eu tenho que cumprir isso, só vai. A ideia é você terminar, é você cumprir um ciclo de maratona que vai durar de 3 a 4 meses, geralmente umas 16 semanas, e que você curta o processo. Então, tudo começou com essa ideia, que era um desafio quando eu praticamente corria nada, para começar com um desafio possível, né? Então, se desafie. Essa é a última sugestão. A maratona representa um desafio. Muita coisa muda nesse processo. Se você está começando agora a corrida, você não precisa pensar numa maratona, que seja daqui a 3 anos, 4 anos, e está tudo bem. Como eu já corri há muito tempo, como fui percebendo a evolução, como eu colei em pessoas que estavam se preparando para a maratona, eu percebi que eu conseguia acompanhar o ritmo, como eu já me cuidava fisicamente e como moldou a rotina lá na minha casa, tudo foi convergindo para dar certo. Então hoje, muito mais do que completar uma maratona, que eu já sei que é possível, eu estou em busca de algo que era inimaginável. Eu desejo, pretendo fazer essa prova para render um pouco melhor. Eu fiz em 3 horas e 12 lá em Viena, e eu pretendo fazer um sub-3, que é um desafio para nós amadores ousado. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer o que cabe a mim, o que está ao meu alcance. Muito bem, valeu, nos vemos no próximo vídeo.